Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Louva a Deus. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, com essa responsabilidade, né? E amanhã o pastor está lá na Iparana, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã o pastor está lá na Iparana ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deixa os irmãos aí se assentarem, se consertarem aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos só reler de novo o versículo 1, capítulo 4. Vamos lá no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Calma aí. É no 3. Faltou o 3, não foi? De novo? 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, nós que fazemos a obra do Senhor, nós estamos cercados, rodeados por várias resistências que se levantam contra a obra. Isso no nível espiritual, que não deixa de ser também no nível humano. O nível espiritual, eu falo, é a resistência do inimigo contra a obra de Deus, que usa pessoas que vão se opor, vão ser contra a obra do Senhor. E aqui eu quero, com vocês nessa noite, trazer aqui alguns pontos de como vencendo a oposição à obra de Deus. Um princípio já é fundamental para isso, que nós vamos estar falando sobre ele, mas tem também outros que devemos analisar e colocar também em evidência para que possamos vencer a oposição à obra de Deus. Todo esse capítulo 4, ele vai falar sobre essa oposição. E aí do versículo 1 até o 6, nós lemos até o final, o versículo de número 23, do 1 até o 6, os irmãos sofreram uma oposição e eles foram alvo de zombaria. Do versículo 1 até o versículo 6, eles foram alvo de zombaria. Zombaram da obra. E esses versículos do 1 até o 6, nós vamos ver no primeiro versículo que acabamos de ler, que se levanta Sambalate contra a obra que
Neemias, junto com os demais, estavam realizando para o bem do povo de Deus em Jerusalém. Também, do versículo 7 até o versículo de número 9, nós vamos ver também a ameaça que foi feita, ameaça física. Ameaça física que foi feita contra os irmãos que estavam trabalhando. Então, existiu a ameaça em forma de zombaria, o alvo, a zombaria que fizeram contra os judeus, os irmãos, como também houve ameaça física, do versículo 7 até o 9. O versículo 10 vai nos informar que os irmãos ficaram desanimados. Bruno falou sobre isso aqui. O desânimo é algo que está acontecendo muito no meio do povo de Deus. Também do versículo 11 até o 14, os irmãos ficaram com medo. Eles literalmente ficaram com medo. Só que, queridos, eles venceram a oposição à obra de Deus. Observando esses princípios aqui, nós também, no nome de Jesus, iremos vencer, amém? Glória a Deus. Então esse capítulo 4, ele vai nos revelar, né, como se pode vencer a oposição à obra de Deus. E eu quero começar, junto com vocês, a partir do versículo 4 até o 6, lendo, que essa zombaria, que foi a primeira que foi lançada contra o povo de Deus, ela é vencida através de oração e de determinação. Diga comigo, oração. Diga comigo, determinação. A gente se depara com muitas pessoas que elas estão passando por um momento, uma crise espiritual, e elas são incentivadas por nós, como fala por nós a igreja, os irmãos, a orarem. E algumas dessas pessoas até oram mesmo, outras nem oram. Mas não adianta só a oração. A oração em si já é importante, mas não adianta só a oração se não tiver determinação. E aí no versículo 4 até o 6, que vamos ler agora, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estão orando os irmãos. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Ao versículo 6. Assim, edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga assim para alguém: ore, mas tenha ânimo para vencer o inimigo. Porque não adianta, irmãos, a gente só orar se você não está com ânimo para fazer a obra. Não tem aquela pessoa que ela está orando pela família, orando por salvação na família,
E ela está orando. Só que ela não é determinada. Essa determinação é ter ânimo. É você se desprender. É partir mesmo com vontade de ver o milagre. Em outras palavras, não ficar esperando. É não ficar desmotivado, não ficar paralisado. Não, é ir avante. É levantar-se. É correr. É se desprender. Nós precisamos fazer isso. E vocês viram aqui claramente que os irmãos no versículo 6 diz assim o 6: assim edificávamos o muro. Eles foram alvo de zombaria. A zombaria veio com uma força tão grande que veio para paralisá-los, desmerecendo o trabalho, desvalorizando o que eles estavam fazendo. Só que, olhe para mim aqui, quem está focado em Jesus, irmãos, quem está focado em Jesus não vai parar no meio do caminho. Nós temos que estar focado em Jesus. Então, o princípio da oração começa você orando, clamando ao Senhor, porque só Ele pode intervir. Só Jesus pode intervir na nossa vida, irmãos, e mais ninguém. Mas se nós apenas estamos orando, mas não estamos focando no que nós queremos, de fato, de verdade. Tem pessoas que até oram bonito, e a maioria das orações dessas pessoas são aleatórias. Elas não têm foco. Elas oram por tudo, não está errado fazer isso. Mas quem está determinado, ela vai focar em uma coisa, e ela vai dizer: eu só vou levantar depois que a minha bênção chegar. Nós temos que ser focados nisso. Falar e levantar até a bênção chegar, não é que ela vai ficar 24 horas de joelho, é que ela vai orar e vai sustentar isso com fé, e vai andar de cabeça erguida, e vai continuar o seu projeto. Amém? Embora que se levante zombadores, queridos, que vai levantar de pessoas usadas pelo inimigo para zombar a nossa vida, zombar a nossa causa, zombar da obra que estamos fazendo, vai ser muito. Só que nós temos um chamado de Deus para reconstruir, amém? E nós não vamos parar. E o inimigo fala ao coração das pessoas, dizendo assim: olha, você é pecador, você já fez isso, aquilo, você não merece isso não. Ei, querido, vamos tirar essas falácias do inimigo de lado. O Senhor nos chamou para a obra. Nós estamos focados na obra de Deus. Eu estou aqui começando a falar para vocês sobre isso, porque é importante a gente entender esse ponto. O propósito da oração não é cumprir uma regra por ser crente ou cristão, mas é mergulhar nas profundezas de Deus e trazer e atrair a sua presença para nós que somos a igreja. Quando nós pegamos o capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6 e o 7, que Paulo está tratando aquela igreja, uma igreja amada, uma igreja que estava no coração daquele grande homem. Quando Paulo está tratando da igreja, no capítulo 4, ele vai entrar num assunto, esse assunto do versículo 6, versículo 7, fala de uma luta que está acontecendo hoje também no meio das pessoas. E que luta é essa? É a luta da ansiedade. As guerras existenciais dentro da pessoa são lutas que muitos estão perdendo. Mas por quê? Porque paralisaram na oração. E o inimigo, querido, quando ele quer guerrear com a gente, ele vai nos distrair, nos tirar o foco da oração. E o apóstolo Paulo, escrevendo no versículo 6 e o versículo de número 7, ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, diga em tudo. É em tudo mesmo, irmão, está falando em tudo,
porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas como isso? Ele fala, pela a oração, pela súplica, com ações de graça. Você dobra o seu joelho para orar. Você ora na súplica. Você conta para Deus a sua dor. Você revela o seu coração, escancara o seu coração para Jesus. E no final você já agradece. Aleluia. Sabe por que você já vai finalizar agradecendo? Porque todo crente, irmãos, que faz isso, ele se levanta já vitorioso, já agradecendo com ações de graça. Eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Agora preste atenção, igreja, que essa questão do inimigo contra a nossa vida, que vem trazendo escárnio, desfazendo da obra que Deus chamou para nós fazermos, não é uma coisa nova. Muitas vezes o inimigo chega medindo valores. Eu já vi pessoas, irmãos, atribuladas porque alguém mediu valores com ela. Como é que é isso? Uns, na concepção dela, olha como o inimigo é sujo. Uns são mais valorizados, outros são menos dentro da obra. Essa visão não é de Deus, essa visão vem do inimigo. Quando Neemias, irmãos, ele começa a ouvir a zombaria que veio lá de Sambalate, dos samaritanos, porque a zombaria vai vir dos samaritanos, não vem do povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é povo de Deus só abençoa. Quem não é povo de Deus, irmão, vai zombar daquilo que é de Deus na nossa vida. Mas quando Neemias escutou essa zombaria contra eles, desmerecendo, desfazendo aquilo que eles estavam fazendo, o primeiro passo deles foi buscar a presença de Deus. Ei, queridos, Deus está vendo todas as coisas, Deus está vendo a zombaria, Deus está vendo a afronta. Não, vou repetir, Deus está vendo a zombaria, Deus está vendo a afronta contra a nossa vida, amém, queridos? Pastor, mas se Deus está vendo a zombaria, está vendo a afronta contra a minha vida, e por que ainda, por que ainda Ele não fez? A resposta está aqui hoje, porque você ainda não dobrou o joelho e não começou a buscar. Começar a buscar até que o céu se manifeste sobre a sua vida. Porque tem uma diferença, irmãos, aí tem uma revelação de Deus. Porque tem algumas pessoas que elas, embora sendo alvo de zombaria do inimigo, elas continuam. E porque tem outras que são alvo de zombaria do inimigo e elas paralisam. A resposta está aqui, irmãos. Porque aqueles que quando o inimigo está zombando, eles vão para a oração, eles vão buscar a presença de Deus, irmãos. Em vez deles se enfraquecerem, eles vão se fortalecer mais ainda. E aí eles se levantam e dizem assim: não, o meu objetivo é chegar até o final. E eles vão continuar e vão chegar até o final. Mas quem escuta só a zombaria e não ora, fica no meio do caminho, resmungando da vida, murmurando. Você entendeu que tem a diferença? Eu fui desmerecido. Eu estava na igreja, mas lá, eu já escutei muito isso. Ninguém olhava para mim, ninguém me dava oportunidade. Eu estava na igreja, mas e sempre culpado, mas é o pastor da igreja, né? O pastor não me deu a oportunidade. Ei, querido, isso não vem de Deus. Vá para a oração para você ver. Vá para a oração para você ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele pedia oração.
E ao mesmo tempo ele orava e dizia assim: irmãos, ore por nós, ore por a obra que nós estamos fazendo, para que Deus abra portas de evangelismo. Você tem que orar para que Deus abra portas, amém? Quem está entendendo? Você tem que orar até que as portas comecem a se abrir. Ei, querido, quando a porta fechar, aleluia, não é Deus, irmãos, que está barrando a tua bênção. É Deus dizendo assim: meu filho, vai para a oração, porque eu quero abrir as portas sobre a tua vida. Aleluia. O melhor remédio para a preocupação se chama oração. O melhor remédio para a preocupação que gera ansiedade se chama oração. Louvado seja Deus. Mas a ameaça também, irmãos, ela foi vencida pela oração. E também por atitudes apropriadas que os irmãos tiveram. Não é só orar, é ter o quê? É ter atitudes. Não é só orar, é ser determinado. Não é só orar, mas ir avante, é continuar. 5.2, não é apenas orar, é também tomar atitudes apropriadas para vencer. E aí eu quero que você leia comigo do versículo 7 ao versículo 9. O que é que diz aqui para nós? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Olha só, irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém, suscitar confusão ali. Olha a estratégia do inimigo. Eles se juntaram e vinham todos juntos para suscitar confusão ali no meio do povo de Deus. Versículo de número 9. Porém nós, vamos ler como se fosse nós mesmos, irmão. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porém, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Amém? Eles oraram, eles buscaram a Deus, eles foram na presença do Senhor. Mas também, diga para alguém assim, mas também eles vigiaram. Aleluia, tem que vigiar a obra. Nós temos que vigiar a obra que nós estamos fazendo. Voltando lá para o capítulo 4 ainda de Filipenses, agora no versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar assim para esse obreiro que tomava de conta dessa igreja. Ele vai dizer claramente, Filipenses 4, versículo de número 2. Coloca aí, varão, para os irmãos lerem. Ele diz: rogo a Evódia, rogo a Síntique, pense o que? Concordemente no Senhor. Ele está dizendo: eu rogo a essas mulheres. Olha o versículo de número 3. Coloca aí. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies. Quem? Essas mulheres. Pois juntas, diga juntas. Diga de novo, juntas. Diga, se esforçaram comigo no evangelho. Sabe onde é que o inimigo ataca, irmãos? É trazendo no nosso meio confusão. É botando um contra os outros. Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipenses assim: olha, eu rogo a Evódia, eu rogo a Síntique, que as irmãs pensem concordemente no Senhor. E ele fala no versículo 3: e a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies. Quer dizer o quê? Chega até essas mulheres, pois quando elas estão juntas, pois quando elas estão no mesmo propósito, pois quando elas estão fazendo a mesma coisa para o Senhor, o negócio funciona. Sabe o que o inimigo quer fazer, irmãos? É colocar divisão, confusão ali.
a mesma estratégia dele. Eles iam subir para Jerusalém para colocar confusão lá. O inimigo muitas vezes vem no nosso meio para colocar confusão, porque se ele colocar confusão, uns ficam contra os outros, e aí, meu irmão, reino dividido não cresce, não prospera, não vai para frente. Só que Paulo diz assim: mas essas mulheres juntas, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Oh, meu irmão, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos no Senhor. Juntos no Senhor. Nós precisamos viver esse evangelho. Não um evangelho, irmãos, separatistas, que uns estão de um lado ou estão do outro. Nós temos várias denominações, e algumas denominações têm uma maneira de adorar a Deus, outros têm outra maneira de adorar a Deus, irmãos. E muitas vezes estão preocupados com essas igrejas. Ei, vamos olhar para nós, para que dentro do nosso clã, dentro, irmãos, da nossa congregação, e vamos pedir a Deus em oração, para que possamos estar juntos no mesmo propósito no Senhor. Localmente, ministerialmente. Não vamos deixar, meu irmão, que o inimigo venha trazer confusão. Nós somos só uma igreja, um só ministério. Nós temos um só Deus, é o mesmo Espírito. Amém, queridos? O que se faz aqui na sede, irmãos, é para ser louvado. O que se faz nas congregações é para ser louvado do mesmo jeito. O que se faz, irmãos, de trabalho aqui é para ser, irmãos, sabe, a gente tem que glorificar Deus. O que se faz também em todas as congregações, lá no interior, lá nas congregações a mais distante, irmãos, que é lá na Água Boa, no Trairi, louvado seja o nome de Jesus, faz parte de nós. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos auxiliar. E aqui Paulo fala para o obreiro da igreja assim: olha, auxilia essas mulheres, porque elas estão se separando, elas estão divididas, elas estão andando cada um no seu caminho, e isso o inimigo está achando bom. O inimigo está, sabe, no momento que elas estão fazendo isso, o inimigo está achando graça da igreja. Mas quando elas se juntarem de novo, meu irmão, ninguém segura um povo unido. Aleluia. Nós precisamos estar juntos. No versículo 9, irmãos, diz assim claramente: porém nós oramos ao Senhor nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vigiar. Porque a gente olha, irmãos, para a pessoa que está errando e fala assim: irmão, vigia. E às vezes fazemos até num tom de brincadeira. Muitas vezes, irmãos, é uma coisa séria, mas não temos de brincadeira, assim: irmão, vigia. Não, querido, nós temos que auxiliar. A palavra aqui é auxiliar aquela pessoa, é chegar junto dela, é dizer: meu querido, não abra brecha para o inimigo, não abra brecha. E se alguém, querido, aleluia, está vendo brecha em alguém, não vá escarnecer, irmão, não vá falar mal. Chegue junto, porque faz parte da obra, faz parte do corpo. Chegue junto da pessoa e auxilie ela, para que ela volte a vigiar, para que ela volte a estar guardada do Senhor, e não seja brecha para o inimigo. E aqui eles fizeram algo que nós temos que fazer. Como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E aqui eu entendo, irmãos, que precisamos ser vigilantes. Não sei se você já escutou isso, mas se não escutou, vai escutar ainda. Mas tem pessoas que vê o outro caminhando para o precipício, e ela diz assim: não, esse problema é do pastor da igreja que tem que ajudar o irmão. Será que é? Ela está vendo o outro caminhando, irmãos, para a queda, ou se afastando do Senhor, e ela diz assim: não, esse problema aí é do pastor, é da pastora, eu não vou me mover com isso não. Ei, querido, entenda isso.
nós oramos. E mais uma vez, irmãos, quem não ora não se importa. Diga comigo assim: quem não ora nunca vai se importar. Diga assim: mas quem ora não vai deixar ninguém se desviar. Quem recebe essa palavra? Meu irmão, quem ora não deixa ninguém se desviar, porque está vigilante. Precisamos estar vigilantes. Lá em Marcos, no capítulo 14, coloca aí para mim, versículo 38. Aquela passagem que Jesus vai orar, irmãos, e ele chega com os três lá no Getsemane, e ele diz assim: olha, orem comigo aqui. Ele vai um pouco mais avante, e ele ora, e quando volta está Pedro, Tiago e João dormindo. E Jesus fala para ele assim: vigiai e orai, para que não entreis em... Ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nossa vida cristã fracassará com certeza se não orarmos. O Espírito Santo, o autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Precisamos ter vida de oração. Nós oramos pouco. Nós oramos porque não se importamos, ou não se importamos porque não estamos orando com a obra de Deus. Lá no capítulo 6 de Efésios, falando das armaduras de Deus, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar uns pelos outros. Eu tenho certeza que todos os dias aqui da madrugada o pastor ora pela vida dos irmãos aqui local, dos irmãos da congregação. Talvez ele não saiba o nome de todo mundo, mas ele ora pela congregação. É o que nós fazemos. Só que só um orando, irmãos, não, tem que ser todos orando uns pelos outros. Você vê aquele irmão que ela tá ausente da igreja, e às vezes você chega lá nela assim: ei, meu irmão, o que aconteceu? Não está indo mais na igreja. Ela vai falar para você às vezes assim: não, eu estou bem, quando der eu vou. Ela não está bem não, irmãos. Só que você não vai convencer ela assim, não. Sabe qual é o remédio? É você dobrar o joelho e dizer assim: Deus, eu não aceito a minha irmã fora da tua casa. Eu não aceito o inimigo. Tira ela da tua presença. E você começa a orar, começa a pedir a Deus. E quando for, irmãos, em poucos dias, eu te garanto isso, que você vê ela entrando pelas portas e dizendo: aleluia, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque você se importou. Precisamos se importar. Aleluia. Do versículo 12 até o 18 vai falar do desânimo e do medo. E o desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos. Não só pela oração e a fé dos dirigentes, mas também pelos incentivos que eles deram ao povo para que eles resistissem ao inimigo. Do 12 até o 18 não vamos ler, mas vamos botar só o 12, ele até o 14. Coloca aí, por favor. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas
e as suas lanças e os seus arcos. Ao 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O que aconteceu aqui, queridos? Os líderes incentivaram. Nós precisamos ser, irmãos, incentivadores da obra de Deus. Não espere que seja isso apenas do pastor da igreja, irmãos, mas seja um que vai incendiar outro. Seja um incendiado que vai incendiar outra pessoa. Não aceite derrota, não aceite fracasso. Ei, irmão, não aceite nada que venha atrapalhar a obra de Deus, mas se incentive. E quando você vê alguém cansado, abatido, querendo desistir, seja um incentivador dessa pessoa, para que ela se levante, para que ela, irmão, seja melhor do que você. Amém? Quem entendeu? Você entendeu? Aleluia. Neemias, ele incentiva. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Nem todos vocês, irmãos, vão ser pregadores. Não estou dizendo isso porque eu sou pregador, não. Nem todos vocês serão de oração. Nem todos serão pessoas que vão ser generosos para doar na obra. Isso aqui é um fato, e também é uma realidade. Nem todos serão cantores. Mas uma coisa eu digo para você: todos nós, levanta a mão para ficar melhor. Irmã Helena, todos nós temos um chamado de Deus. Temos um chamado de Deus. Se Deus te chamou para oração, fica na oração. Tem pessoas que dobram o joelho, irmãos, que ela ora sem parar, pedindo a Deus pela família, pela igreja. Ela tem um ministério da oração. Tem pessoas que foram chamadas para pregar a palavra. Elas têm um ministério da palavra. Mas escute, tem pessoas, irmãos, que aqui no nosso meio, que foram chamados para cuidar de crianças. Tem pessoas que foram chamadas para cuidar de jovens. É chamado. E tem pessoas que foram chamadas, irmãos, para cuidar das mulheres, dos homens, dos departamentos da igreja, do louvor, que vão ser professores da escola. Tem pessoas que Deus vai chamar especificamente para isso, e nós sabemos disso. Só tem uma coisa: em todos esses chamados, seja para cuidar de criança, de mulheres, de homens, ser professor de escola, você tem que ter vida de oração. Ah, mas eu tenho um chamado, Deus me chamou para me pregar. Se você não tiver vida de oração, meu querido, não adianta nada. Ah, Deus me deu estratégia, eu sei trabalhar com criança. Se você não tiver vida de oração, você vai se cansar, vai se afadigar. Deus me chamou para trabalhar com jovens. Se você não tiver vida de oração, vai se cansar, vai se fadigar. Ei, pastor, Deus me chamou, eu sinto vontade. Deus me chamou, eu sei que o Senhor vai me usar para liderar uma igreja, ser um dirigente. Amém, eu creio. Mas se você não tiver vida de oração, você vai ter uma vida frustrada, cansada. O que vai fazer, irmãos, a obra de Deus fluir na nossa vida, olhe para mim aqui, é vida de oração.
Nem todo mundo aqui, irmãos, é empresário. Mas se Deus chamou você aqui dentro para ser empresário, pastor, eu sei disso, Deus chamou para ser empresário, então tenha vida de oração. Pergunte por quê? Porque tudo é dele, é do Senhor. Tudo depende dele, tudo provém dele para nós. Amém, meu irmão? E se você foi chamado, o pastor foi chamado para me liderar o ciclo de oração, fui chamado para me estar no meio dos jovens. Ei, irmãos, eu creio nisso. Eu fui chamado para me pegar o microfone e entoar louvores com a igreja do Senhor. Amém. Mas tenha vida com Deus primeiro de oração, para que o Espírito de Deus, através da sua vida, flua. Aleluia. E quando você orar, e quando você cantar, e quando você pregar, e quando você liderar, Deus estará fazendo através da sua vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Ao versículo de número 15 até o 18 para fechar. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, olha, o inimigo vinha com uma armadilha, só que caiu por terra, né, irmãos? Aí diz o texto: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus e que Deus tinha frustrado o desígnio dele. Olha só, Deus já tinha frustrado os desígnios deles. Voltamos todos nós aonde? Ao muro, para a obra, para aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Voltamos todos nós. Ei, Deus não vai permitir que o inimigo ganhe nenhuma batalha contra a tua vida quando você tiver vida de oração. Você entendeu? Você entendeu? Deus não vai permitir de maneira nenhuma. Daquele dia em diante, olha só, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunha lanças, escudos, arcos, couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam. Olha só, os carregadores lá atrás estavam desanimados. Os carregadores olhavam para aquela multidão de pedra, de escombro, e falaram: é muita coisa, não vamos conseguir não. Por quê? Porque não estava orando. Depois que eles foram homens de oração, irmãos, os próprios carregadores, eles estavam agora animados, carregando, irmãos, suas carroças, com a mão levando os carrinhos e com a outra segurando a espada. Nós estamos prontos. Agora é diferente. Agora tem uma unção diferente. Agora tem um renovo diferente. Agora tem uma visão diferente. Agora, irmãos, aleluia, uma perspectiva diferente. Aleluia. Arabassubra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunha lanças e escudos. Os carregadores, 17, que por si mesmo tomavam as suas cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra, e com a outra segurava as armas. Versículo 18: os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta, assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto de mim. E para fechar, 19 e 20. Diga assim para essa pessoa perto de você assim: eu preciso de você. Irmãos, não queira andar sozinho. Ei, não queira andar sozinho. Seja a pessoa que você acha, que nós achamos, que dá trabalho na igreja, que sempre tem alguém que a gente acha que dá trabalho na igreja. Ei, nós precisamos dessa pessoa. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Se está no nosso meio, é para estar no nosso meio. Mas o versículo 19 diz assim, ó: disse eu aos nobres, olha só, Neemias falando, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra. E nós estamos o quê? E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros.
Diga assim, irmãos: precisamos estar perto. Precisamos estar perto, amém? Localmente os irmãos têm que estar junto. Ministerialmente, irmãos, tem que estar junto. Olha o versículo de número 20: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi. Ei, aleluia. Se o inimigo vier atacar lá na Iparana, todo mundo corre para lá. Se o inimigo for atacar lá também, todo mundo corre para também. Pastor, se todo mundo está atacando lá no Potira, corre para o Potira todo mundo. Que é isso? É na oração, igreja. Aleluia. Nós estamos separados por região geográfica, sim, mas juntos no Espírito. Nós estamos juntos. Aleluia. Agora, para encerrar, tem oração na igreja? Eu fico preocupado, irmãos, com um crente que quer fazer a obra de Deus. Num dia que tem oração, ele está no outro canto, fazendo uma visita não sei aonde, e não está aqui orando. Você está preocupado com você, não com a obra de Deus. Porque quem está preocupado com a obra de Deus, irmãos, está lá. Ei, foi tocada a trombeta para a gente orar? Vamos orar. Está todo mundo junto orando. Está todo mundo no culto. Aleluia. Tem evento lá no Potira agora, dia 1º de janeiro, abrindo já o ano. Vamos para lá, todo mundo. Mas por que isso? Porque nós entendemos, irmãos, que aonde se toca a trombeta, nós temos que estar junto. Amém? Tem evento de mulher aqui na sede, na Iparana, no Potira, nas congregações, aonde for. Vamos estar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai fazer crescer. Ah, Jesus. Aleluia. Amém. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Os irmãos do louvor sobe, o pastor está pedindo. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei até conosco. E aí acontece o quê? E o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Aleluia. Aonde os irmãos estavam juntos, irmãos, Deus estava pelejando. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Pastor, quer um louvor? Precisa de louvor.